a guarda do filho é, para a maioria das mães, o maior pesadelo. Seja esse filho uma criança ou um adolescente, e por isso muitas mães acabam se submetendo a diversas situações com medo de terem a guarda tomada delas. E no vídeo de hoje eu vou falar para você quais são os cenários em que as mães podem sim perder a guarda dos seus filhos na justiça. Então, se esse é um tema que te interessa, se essa é uma preocupação que você tem, já curte esse vídeo. Se você não está inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever também. Meu nome é Mayara Brasil, eu sou advogada de direito das famílias para mulheres e aqui você vai encontrar muito conteúdo para te proteger como mulher, como mãe, para garantir relacionamentos mais saudáveis, mais felizes, porque a gente merece. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que esta guarda precisa ser definida judicialmente, tá? Então, aqui eu vou deixar, aqui eu nunca sei onde, viu, gente? Aqui em cima, um link para você assistir uma série, tem uma playlist, não é só um vídeo, é uma playlist com alguns vídeos para você entender quais são os regimes de guarda que nós temos no Brasil hoje. Então, a guarda compartilhada, a guarda unilateral, a loucura que muita gente tem pela guarda alternada. Então, eu vou te explicar como que isso funciona e aí você vai entender lá nesses vídeos qual é o melhor regime, de repente, para a sua realidade. Mas aqui você precisa ter em mente que tudo que nós vamos falar parte do ponto de que você já tem essa guarda definida. Seja a guarda compartilhada com a residência fixa materna, ou seja a guarda unilateral para você como mãe, tá? Então, o primeiro ponto é regularize essa guarda. Por quê? Se você nem chegou aí, você está num risco muito grande de, por exemplo, um exemplo que acontece muito mais do que você imagina. Você não tem uma guarda definida. Seu filho vai passar uma semana de férias na casa do pai. Um feriado prolongado na casa do pai. Chega lá, esse pai já montou uma estrutura, já tem um quarto para essa criança, já tem tudo organizado como se essa criança morasse ali. Já vai lá na escola, matricula a criança numa escola próxima da casa dele, e aí ele entra com pedido de guarda e fala para o judiciário o quê? Ó, mora comigo há muito tempo. Então, o melhor interesse para essa criança ou para esse adolescente é que a guarda seja minha, que a residência seja na minha casa. E, infelizmente, acontece muito mais do que se imagina e muitos pais conseguem sim a guarda nesses moldes. Então, primeiro ponto, regularize a guarda. Seja compartilhada ou unilateral, você precisa regularizar isso. Agora, essa guarda já está fixada, você poderá perder a guarda. Então, existem algumas ocasiões em que essa mãe, mesmo tendo a guarda definida, ela poderá perder. Uma delas é quando, apesar de ter a guarda definida, aquele regime de guarda não representa mais o melhor interesse para essa criança. Isso a gente está falando, por exemplo, sobre uma negligência. Imagine que você tem a guarda e você não leva seu filho na escola. Você não matricula essa criança na escola. Ou se matricula, essa criança não frequenta. Ela está lá estourada de faltas, o conselho tutelar já foi acionado, já foi até a sua casa, de repente, já te chamou para apresentar algum tipo de esclarecimento e você nada fez. Ou seja, abandonou, essa criança abandonou a escola. Se o pai procurar o judiciário e demonstrar essa sua negligência na educação dessa criança, poderá sim ocorrer a reversão da guarda. Outro cenário é se esta criança ela é frequentemente abandonada, que a gente chama de abandono de incapaz no direito. Então, você sai para trabalhar, para a igreja, para a festa, para o que quer que seja, e deixa esta criança sozinha, sem nenhum tipo de supervisão. Não é que você deixa com a avó, com a tia, com
algum adulto. Não, você abandona essa criança em casa. E aí esse pai procura o judiciário, informa que essa criança ela está sendo abandonada e que na casa dele isso não vai acontecer, porque ele tem condições de trabalhar e pagar, por exemplo, uma babá. Então, esse também é um caso que pode sim ocorrer a reversão da guarda. Um outro cenário é se você, como mãe, está passando por um momento, por exemplo, de excessos de vício. Então, seja qualquer tipo de droga ou até mesmo de álcool, e isso afete o bem-estar dessa criança. Não estou dizendo de beber socialmente, de fumar socialmente, de ter ali um gosto, né, que aí a gente não chama de vício, né? Você tem ali um hábito que não afeta de maneira nenhuma essa criança. Estamos falando de um cenário onde o vício já tomou conta da sua vida e o bem-estar dessa criança está sendo afetada. Então, neste cenário, também é possível a reversão da guarda. Um outro cenário é se você não tem um lugar para morar. Então, imagine que você está numa situação de rua e essa criança poderia estar morando confortavelmente ou em melhores condições com o pai. Se ele procura o judiciário, ele tem sim condições de reverter essa guarda. Então, perceba que todos esses casos que eu trouxe, todos esses exemplos, são casos muito graves, onde essa criança realmente está tendo o seu bem-estar afetado. Então, não é, por exemplo, que a gente enfrenta muito essa ameaça, né? Muitas clientes, muitas mulheres enfrentam essa ameaça. Se você arrumar um namorado, eu vou tomar a guarda. Não é isso. Não é, por exemplo, você estar desempregado, você vai perder a guarda. Ou você começar a trabalhar, você vai perder a guarda. Não são coisas superficiais. São coisas, sim, mais graves. Tá? Então, entenda de uma vez por todas que não é qualquer coisa que faz uma mãe perder a guarda. São casos mais graves. E o último caso, que é uma questão muito delicada que a gente enfrenta hoje no direito das famílias, que tem como consequência a reversão da guarda, são os casos de alienação parental. Aqui, entre aspas, bem grandes, alienação parental, porque eu, como advogada feminista, advogada que estudo gênero, eu sou totalmente contra a lei da alienação parental. Acredito que essa lei merece sim ser revogada por N fatores que nós iremos abordar em um outro vídeo aqui do canal, mas hoje nós temos essa lei em vigor. Quando este pai acusa a mãe de alienação parental e ele consegue manter, sustentar, provar, seja lá o que for, nesse processo de alienação parental, a pena é a reversão da guarda. Então, é um ponto que a gente precisa sim tomar cuidado, porque existe, então a gente tem sim que trabalhar com a existência dessa lei, por mais que a gente batalhe também para que ela seja revogada, porque neste cenário a gente sabe que muitas crianças são colocadas em situação de risco e vulnerabilidade, porque muitas mães têm medo, por exemplo, de denunciar um abuso sexual com medo de serem acusadas de alienação parental. E aí a criança que já está sofrendo uma violência, ela passa a ser colocada em uma situação de ainda mais risco morando com esse pai, tá? Então, existe este cenário também, onde a reversão da guarda, ela pode acontecer, é sim real, é uma preocupação real, por mais que não seja justa, por mais que seja perigosa, sim, para muitas crianças, e por mais que a lei da alienação parental seja utilizada como uma forma de violentar mulheres com muita frequência, nós precisamos nos lembrar de que essa lei ainda está em vigor no Brasil e a gente precisa, sim, tomar alguns cuidados. Vou trazer um próximo vídeo aqui para vocês falando sobre alienação parental, sobre cuidados a serem tomados para não incorrer aí em uma situação de alienação parental, porque acredito que é muito importante realmente a gente entender isso, e vou também explicar para vocês em um outro momento o porquê que eu sou tão contra a lei de alienação parental, tá? Mas para este momento, vocês precisam entender que
A reversão da guarda não é simples, não é a qualquer custo. Eu entendo que é uma ameaça muito utilizada por pais, tá? Por homens violentos, que aí a gente não pode nem chamar de pai, mas é uma ameaça muito utilizada, porque eles entendem que mexer com esse ponto dos filhos vai afetar emocionalmente essa mulher. Então é também uma forma de violência contra a mulher, a gente trabalha muito isso em muitos processos, mas você precisa entender que, por mais que ele ameace, não é algo tão simples, a grosso modo, desde que você mantenha o bem-estar dessa criança sendo respeitado. Então, se você tem ali uma estrutura familiar, se essa criança ela recebe todo tipo de cuidado, se ela recebe a educação necessária, se ela recebe a alimentação necessária, se ela frequenta a escola, se ela tem um contexto saudável, dificilmente essa guarda será revertida. E temos também o cenário da alienação parental, onde você também precisará ter ali um pouco mais de cuidado, mas que é possível sim você, como mãe, ter uma certa proteção contra eventuais ameaças ou eventuais acusações de alienação. Então, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. Se você gostou, já deixa aqui o seu curtir, se você não deixou lá no começo. Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com as suas amigas, porque conhecimento é bom e é melhor ainda quando a gente compartilha e leva isso para mais e mais mulheres. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!